Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Mold-Me. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre conferência por aproximação, a nova ferramenta lançada aqui na Mold-Me. Como que vai funcionar? Essa ferramenta, ela vai conferir sempre as medidas do seu molde base. Então, quando você clica na ferramenta, automaticamente o sistema já esconde as demais gradações e você vai conferir aqui os moldes base. Primeiro passo, você vai clicar no seu molde, no seu primeiro molde, no ponto 1, clica, e no ponto 2, clica. Agora você vai informar o próximo molde. Vou clicar aqui no ponto 1 e no ponto 2. E o sistema já vai montar aqui essa conferência, sempre partindo do ponto 0, os dois pontos 1 são ponto 0, e ele vai estender aqui até o final. Quando você clicar aqui nesse ponto, em aplicar, ele já vai formar aqui esse ponto novo e você vai conseguir medir aqui quanto que tem. Aqui está me dando para mim 0,54, a diferença que a manga está menor do que a cava. Ainda, nesse formato, eu posso medir aqui, sempre vai estar flegado o menor caminho, então o menor caminho deste molde daqui até aqui e daqui até aqui. Eu posso conferir dessa forma aqui por fora, que seria como se fosse uma máquina de braço, uma máquina que encosta as modelagens nesse formato, ou por dentro, quando seria uma overlock. Quando for um molde que você precisa checar as duas extremidades, que seria o centralizado, mesma coisa. Vou selecionar o ponto 1 deste molde, o ponto 2 deste molde, e aqui o ponto 1 e o ponto 2. Nessa modelagem aqui eu quero centralizar, porque eu vou tirar um pouquinho de cada lado desse babado. Então eu vou clicar aqui neste ponto e vou clicar aqui neste ponto. Quando eu clico aqui em aplicar, o sistema já vai mostrar aqui para mim, através desse ponto, qual que é a diferença. Está dando 0,83. O que eu vou fazer? Eu vou remover essa costura aqui. Vou colocar uma costura negativa aqui de 0,83. Assim. E assim. Remover. E vou aplicar agora uma costura de 0,7 em todo o molde. Agora vamos conferir. Do ponto 1 ao ponto 2. E do ponto 1 ao ponto 2. Partindo do ponto 0. E aqui também fechou perfeitamente. Então o nome é conferência por aproximação, tem o menor caminho, já vou falar do maior caminho. O que seria esse maior caminho? Quando você gostaria de medir alguma outra parte da modelagem na parte maior, por exemplo, se eu quisesse medir aqui, dando a volta até este ponto aqui. Então ele pega sempre o maior caminho se você não tiver flegado. Deste ponto aqui até este ponto aqui seria o maior caminho. Então, se você flegar aqui menor caminho, sempre vai ser os dois pontos mais próximos. A Mold-Me sempre trabalhando para deixar as suas ferramentas sempre intuitivas e fáceis de trabalhar. Menor caminho, do ponto 1 ao ponto 2, do ponto 1 ao ponto 2, como se fosse uma overlock, do lado de dentro, um molde sobre o outro, ou, se eu quiser por fora, como se fosse uma máquina de braço, uma máquina onde se posiciona desta forma aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.